Então, a partir de agora, a gente começou. Hoje é o estudo 7, é o nosso 7º encontro. Hoje a gente vai começar o capítulo 4. E o título desse capítulo é A Família Zebedeu. Semana passada, no estudo 6, né? Que foi no estudo 5 e no estudo 6, semana passada e semana retrasada, nós estudamos o capítulo que tinha o título de Primeiras Pregações. Esse capítulo, ele é uma continuação do capítulo anterior, né? No capítulo anterior, nas primeiras pregações, nós vimos Jesus primeiro indo ao deserto, ao encontro de João Batista, que lá estava. Depois nós vimos ele indo em direção a Jerusalém, e lá ele teve aquele diálogo com Hanã, né, que era um juiz famoso. Depois, saindo de lá, ele foi para Cafarnaum, passou em Nazaré e foi para Cafarnaum. Quando a gente pega a Bíblia, né, em alguns evangelistas, eles narram essa sequência direitinho lá, né? Mas Humberto de Campos traz para a gente, né, passagens dessas passagens do Evangelho que não estão lá. Então, é muito mais completo, né, muito mais amplo o estudo pelo Humberto de Campos. E em Cafarnaum, ainda no capítulo anterior, nós vimos que Jesus convidou, começou a formar a assembleia de discípulos dele. E os dois primeiros que ele convocou foi Simão Pedro, e o seu irmão André. Depois ele chamou Levi, né, que seria mais tarde Mateus, e aqueles três ali foram os três primeiros convocados por Jesus. E na tarde desse mesmo dia, nós vimos Jesus fazer a sua primeira pregação pública da Boa Nova. Então, no capítulo anterior, foi isso que a gente viu. Nesse capítulo, nós vamos ver a sequência. No dia seguinte, o interessante também é que na sequência dos evangelhos da Bíblia, só a título de informação, quem gosta de anotar e depois ir lá ler, né, no próprio evangelho, na sequência lá do evangelho, dá a entender que eles foram convocados todos no mesmo dia. Mas não, 3 foram convocados num dia, Jesus teve a primeira pregação deles e depois, no dia seguinte, os filhos de Zebedeu, né, foram convocados. É isso que a gente vai começar a ver. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Eu estou aqui trabalhando de novo. Marquinhos, vou fechar. Fechei, pronto. Então, vamos lá. A família Zebedeu. Eu tenho feito dessa forma. Primeiro eu faço a leitura, faço algumas reflexões e no final eu abro para todo mundo me ajudar a fazer as reflexões em conjunto. Eu sempre gosto que quem se sentiu tocado por alguma passagem que eu não falei, mas queira falar, anota aí no final, pode falar à vontade, para a gente poder construir esse estudo juntos, tá? Porque às vezes o que não me toca, toca outra pessoa, né? E aí é sempre bom a gente construir o estudo junto. E aí preparei no final uma reflexão para a gente pegar os principais pontos desse texto, que é um texto muito, muito, muito denso. Vamos lá. Na manhã que se seguiu a primeira manifestação da sua palavra defronte o Tiberíades, o mestre se aproximou de 2 jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado. Olha como ele convoca eles, são 2 jovens. Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Esses eram Tiago e João. Tiago maior e João, que depois foi João Evangelista, né? Eles eram jovens, ele já dá aqui a informação de que eles eram jovens, né? Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista. Batista quem? João Batista, eles estão falando do precursor. E que tinham ouvido na véspera, tomados de emoção, se lançaram para eles, transbordantes de alegria. Ou seja, eles tinham ouvido a pregação de João Batista no dia anterior, né? Minto. Tinham ouvido a pregação de Jesus no dia anterior, a primeira pregação de Jesus,
e eles já conheciam o Messias pelas pregações de João Batista. Então, eles já tinham uma noção de quem estava ali naquele momento fazendo a convocação deles, e eles se sentiram transbordantes de alegria. Mestres clamavam felizes, né? Como você convida uma criança para ir para uma festa maravilhosa, ela, boba, claro que eu quero, porque eram corações jovens, como se fossem irmãos bem amados que se encontrassem depois de longa, deixa eu tirar aqui que o negocinho fica bem assim, longa ausência. Olha aqui, mais uma vez, Humberto de Campos dando a entender para a gente o que ele já tinha falado lá no 2º capítulo, né? De que são espíritos que já tinham tido contato com o mestre no plano espiritual. Então, eles já sentiam ali uma vibração, não só a vibração que o mestre irradiava, né, por ele próprio, mas eles já se sentiam ali familiarizados com aquela vibração do mestre, porque eles já tinham encontrado com eles no plano espiritual, antes da reencarnação, foram convocados pelo próprio Cristo para essa missão apostólica. Tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram largamente da aventura da sua união perene no futuro, ou seja, já começaram a falar ali do que eles queriam, né? Profundas dedicações falavam da aventura perene no futuro, das esperanças com que deveriam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço pelo evangelho do reino. E esses são os dois falando. Os dois rapazes galileus eram de temperamentos apaixonados, né? Ou seja, tinha aquele fervor no comportamento, né? Aquela sentimento, aquele comportamento que exaltado, apaixonado, profundamente. Olha, isso aqui é importante, essa informação, né? Da personalidade. Humberto de Campos sempre dando para a gente informações da personalidade íntima, né, de cada um dos discípulos de Jesus. Profundamente generosos, tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as almas. Olha que a gente consegue perceber aqui também a sinceridade, né, no capítulo anterior também, quando ele convoca Pedro e André, ele diz, né, lá depois, quando estão os três juntos na casa de Pedro, André e Levi, ele fala para os três, né, eu quero corações puros e sinceros. E aqui também, Humberto de Campos deixa claro para a gente que também no coração de Tiago, ele e do irmão, ele também enxergava essa pureza de temperamento, né? João tomou das mãos do Senhor. Olha que curioso esse trecho, né? Aqui ele já falou para a gente que eles eram dois jovens. E aí a gente pode imaginar dos 15 aos 20, né? Mais ou menos nessa faixa. Não dá para ter certeza, mas mais ou menos nessa faixa eram muito jovens, né? E olha que curioso o comportamento, né? Carinhoso de dois jovens. João tomou das mãos do Senhor e as beijou. Olha que coisa singela. É um adolescente carinhoso pegando a mão do Cristo ali, beijando com todo carinho, afetuosamente. É aquele adolescente que chega, que abraça, né? Que gosta de ficar juntinho. É o comportamento do espírito carinhoso. Enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios do cabelo. Olha, Jesus retribuindo todo o carinho, né? Como não podia deixar de ser. Tiago, como se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira, aproximou-se do Messias e lhe colocou a destra sobre os ombros, em amoroso transporte. Então, olha que coisa delicada. Dois jovens, né, que estavam sendo convocados, amorosos, carinhosos, e pegando no Cristo, botando a mão no ombro, ficando pertinho, segurando na mão. É muito bom isso, né? Isso demonstra a pureza, né, do espírito. Aquela pureza que não está preocupado com convenções, não está preocupado com o que vão achar. É a pureza praticamente infantil do espírito que se entrega, né? Se entrega fácil, né?
abraça fácil, né? A gente, às vezes, é tão difícil a gente conseguir dar um abraço sincero, né? Mas a criança não. A criança, quando ela se sente acolhida, ela abraça com uma facilidade que nós não conseguimos, às vezes, compreender. Mas essa era a personalidade de João e Tiago. Os dois novos apóstolos, entretanto, eram ainda muito jovens, falando de novo que eles eram muito jovens, e em regressando à casa, com um espírito arrebatador, por imensa alegria, fomos convocados pelo mestre. Relataram à sua mãe o que se passara, né? Então, diferente do que a gente viu em Pedro e André, que já eram adultos, né? Na mesma hora da convocação do mestre, eles já de pronto aceitaram. Mas João e Tiago não podiam fazer isso. Então, eles tinham que ir em casa, né? Eles ainda deviam, né, respeito aos pais, né? E precisaram ir, então, em casa, contar para os pais, relatar aos pais o que se passaram. E aí vamos ver o que aconteceu. Quando eles foram para casa contar para a mãe e para o pai. Salomé, que era a esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, olha, essa informação é importante para a gente conseguir entender o que vai acontecer lá na frente, né? Para a gente não julgar essa mãe de forma errada, a gente precisa pegar essa informaçãozinha aqui, ó. Apesar de bondosa e sensível, né? Ou seja, ela também tinha um coração bom. Recebeu a notícia com certo cuidado. Também ela ouvira o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas da véspera, ou seja, ela estava presente quando Jesus fez a sua primeira pregação no dia anterior. Então ela viu Jesus pregando o reino de Deus que ele veio para construir na terra. Ela viu tudo que Jesus estava ali narrando, né, explicando por que ele veio. E assim como todos, a gente vai ver que ela também, de início, não conseguiu compreender que reino era esse. Pôs-se, então, a ponderar consigo mesma. Não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe se o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? Aqui dá a entender que ela conhecia, inclusive, a mãe de Jesus, né? Não falava por algum príncipe. Aí a cabeça da mãe já começou ali a confabular, né? Já começou ali a traçar. Cabeça de mãe, coração de mãe, não tem jeito, né? Passam 5.000 anos que não vai mudar, é o mesmo. Querendo brigar como uma leoa pelo bem dos seus filhos. Aí ela já começa a pensar: o Cristo deveria ser o intérprete de algum desconhecido ilustre que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes. Ela estava já focada ali no reino, né? E da mesma forma, né, como outros olharam para Jesus e não viram ali capacidade de fundar um reino, pensaram: não, por trás dele tem algum príncipe, alguém com muito dinheiro que vai vir fundar esse reino. Não importa. O importa é que de verdade o reino vai ser fundado. E seus filhos queridos bem os mereciam. Precisava agir enquanto era tempo. Olha isso, né? Olha essa mãe que, apesar, né, de bondosa e sensível, era mãe, né? E vendo a possibilidade, né, da construção de um reino, pensou: não vou perder tempo. Já que esse Jesus aí veio para construir esse reino, eu preciso, e chamou meus filhos para algum tipo de serviço, eu quero o melhor serviço para eles, né? Nada mais justo do que isso, né? O melhor serviço para qual a mãe que não quer o melhor para os seus filhos, né? O povo já muito falava em revolução contra os romanos, ou seja, lá pensando, né, essa mensagem aí de que os romanos vão cair, que vai vir um Messias, né, que vai tombar com todos eles. Isso já vem de um tempo. Então, de fato, isso tudo tá concatenando aí, e acho que chegou a hora. Os romanos, os comentadores mais indiscretos anteviam a queda próxima dos Antipas. O novo reinado estava próximo e
alucinada pelos sonhos maternais, uma mãe louca para resolver o futuro dos filhos, querendo o melhor dos filhos. Salomé procurou o Messias no círculo dos seus primeiros discípulos, ou seja, ela saiu de casa, ela foi lá em busca de Jesus, Jesus estava lá com seus primeiros discípulos, quem eram esses, né? Os convocados do dia anterior, Simão Pedro, André e Levi, né? Mateus. Ele estava lá conversando com os seus discípulos e ela entrou no meio da conversa, e isso na época era uma coisa a se considerar, né? Uma mulher entrando ali no meio da conversa, mas ela não quis saber. Coração de mãe, ímpeto de mãe, vontade de mãe. Ela foi atrás. Vamos ver o que ela fala com Jesus e o que Jesus responde. Senhor, disse atenciosa, logo após a instituição do teu reino, ela já começa pedindo, né? Eu desejaria que os meus filhos se sentassem, um à tua direita e outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. Olha, mais uma que interpretando o reino de Deus como reino material, como a construção, né, de um reino onde teria um rei e onde teriam os seus súditos e onde teriam, né, um reino cheio de materialidade, de poder, de mandos, né? Mas ela ainda não havia compreendido, como muitos, inclusive até hoje, né, nós não conseguimos compreender na sua plenitude esse reino. Jesus sorriu e obtemperou com um gesto bondoso. E aqui vem uma fala de Jesus, que é uma das primeiras dessa passagem, que toca muito, muito forte no nosso coração. E que a gente consegue, né, com reflexão, trazer, no final a gente vai pensar sobre isso, até os nossos dias atuais. Jesus faz uma pergunta para ela que deixa ela desconcertada. Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. E aí, ela não conseguiu entender, né, o que ele estava querendo dizer. Os outros já estavam ali olhando para ela, né, meio que reprovando aquele comportamento, né? E ela, sem nada falar, ela simplesmente se vai. A genitora dos jovens embaraçou-se. Além disso, o grupo que rodeava o Messias a observava com indiscrição e manifesta curiosidade. Reconhecendo que o instante não lhe permitia mais amplas explicações, retirou-se apressada, colocando o seu velho esposo ao corrente dos fatos. Essa passagem, ela está em 2 evangelistas, eu coloquei aqui embaixo. Ela está em Mateus e ela está em Marcos. Se a gente for lá ver os textos, nós vamos ver que tem diferença de uma narrativa para outra, né? Uns falam que ela foi com os filhos, o outro fala que os filhos foram. Então tem uma diferença, mas se há um ponto central nos 2 evangelistas, e é isso que a gente precisa se apegar, é essa pergunta que Jesus faz. Isso é comum nos 2 evangelhos. Então, isso é o ponto central que a gente precisa pegar. Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. E mal sabiam eles que esse cálice seria um cálice bem duro, né? Bem pesado. Ele poderia ser mais como ele foi depois com Zebedeu, pai, né? Com o pai ele não poupou palavras para explicar, mas com ela ele só falou isso. Precisa saber se eles querem beber do meu cálice. Precisa saber se eles querem se entregar ao martírio, às perseguições, à dor, a todo tipo de sofrimento que vamos passar. Porque não vai ser fácil a estrada. Não é essa beleza que você está achando que vai ser um reinado pomposo, com poder, com mando, sentado no trono, do lado do meu trono, só mandando. Não é isso. É muito diferente disso. Aliás, é totalmente o contrário disso. É o suor do trabalho na estrada. É o suor do trabalho entregando o seu dia, às vezes inteiro, ao sofrimento, à dor e à perseguição. Mas vamos prosseguir. Ela foi para casa, né?
Não entendendo o que Jesus quis dizer, ela foi lá e falou assim, ó, marido, vai lá resolver, porque eu não consegui resolver. Então, ó, nossos filhos precisam de um cargo importante, o reino está começando agora, eles vão convocar para todo mundo entregar lá os seus currículos e os nossos filhos têm que ser os primeiros. E Zebedeu, né? O pai também quer o melhor para os filhos, não tanto como a mãe, né? Não tão leoa como a mãe, mas também quer, né? Então, ao entardecer, cessado o labor do dia, Zebedeu acompanha, e ele sim foi acompanhado pelos 2 filhos. Procurou o mestre em casa de Simão, e Jesus lhes recebeu a visita com extremo carinho, enquanto o velho Galileu expunha as suas razões, humilde e respeitoso. Eu acho impressionante, né, que durante todo o tempo na narrativa de Humberto de Campos, ele sempre fala que Jesus foi acolhedor, que Jesus foi carinhoso, que Jesus foi amoroso, né? Imagina, gente, quanto amor não transbordava desse homem. Então, ele colocou ali, né, todas as explicações dele, que ele queria que os filhos, né, tivessem um cargo, se possível. E para Zebedeu, Jesus foi claro. Para Zebedeu, Jesus não poupou palavras, a gente vai ver aqui no diálogo deles, que foi um diálogo bem denso, ele não, mas amoroso, carinhoso, mas esclarecedor, ele não poupou palavras para explicar para Zebedeu o que viria pela frente. E eu gosto desse trecho, porque lá na introdução do livro, né, no primeiro capítulo, na Escola do Evangelho, no finzinho, Humberto de Campos coloca assim, ó, e sem parábolas, nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. E aqui, nesse diálogo que a gente vai ver, de Jesus com Zebedeu, a gente vê como que Jesus era claro com os seus discípulos quando ele explicava o que viria a acontecer. Ele não poupava palavras, né? Nos evangelhos há muitas explicações por parábolas, porque deveriam ficar para a posteridade, né? para poder mais tarde serem compreendidas, como hoje a gente consegue compreender à luz da doutrina espírita 100% delas, né? Mas nos evangelhos, mas no particular, Jesus falava claramente com os seus discípulos. E aí Jesus começa. Zebedeu, respondeu-lhe Jesus, tu que conheces a lei, né, que ele está falando das leis do Antigo Testamento, e lhes guarda os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Zebedeu conhecia as escrituras, né, dos antigos profetas, os salmos, conhecia todas as escrituras do Antigo Testamento, e lá tem a narrativa de todos os antigos profetas que foram perseguidos, né, que foram trucidados, que foram mortos, por trazer já, por iniciar já as verdades, né, de Cristo e de Deus. Não, Senhor. E aí Jesus continua, que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados ou banidos do berço, ou seja, da própria família, em que nasceram, né? E não há dor maior do que ser expulso do lar da sua própria família, né? Ainda mais, sobretudo, para a cultura deles, né? Que a família tinha um peso muito grande, né? O respeito dos filhos com os pais. Na Terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte, né? Jesus, então, já começa falando, olha, Zebedeu, você conhece as Escrituras, você sabe, reconhecendo que eu sou o Messias, né? Que eu sou o grande profeta, você se lembra o que aconteceu e ainda assim você quer que seus filhos prossigam ao meu lado? O pai de Tiago e de João ouvia-o humildemente e repetia, sim, Senhor.
E Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvida, continuou. Ou seja, ó, vem cá, que eu quero ser bem claro com você para não ficar nenhuma dúvida, porque se você entregar seus filhos para o meu apostolado, você precisa ter compreensão do que vai, provavelmente, Jesus já sabia o que aconteceria, né? O que vai provavelmente acontecer. E Jesus continua dando os esclarecimentos dele. Jesus fala aqui, né, nesse trecho, dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento, eles nada mais eram do que os médiuns, né, que recebiam as mensagens e passavam para o povo, né, aqueles ensinamentos, aquelas mensagens que eles recebiam. Jesus só pôde, naquele momento ali, citar esses profetas, né, do Antigo Testamento. Mas, se Jesus tivesse hoje esse mesmo diálogo com Zebedeu, ele poderia citar mais quantos outros que vieram depois dele, mesmo com ele, né, Jesus, os seus discípulos, os cristãos dos primeiros séculos, outros que depois vieram, contemporâneos até a nossa época, o próprio Chico, né, como missionário de Jesus que foi, o quanto não sofreu, só não foi martirizado, graças a Deus a nossa era não tem mais isso, né? Mas se tivesse, não tenho dúvidas de que seria, mas mesmo assim, sem ser martirizado, quanto que Chico não sofreu para poder se manter como um discípulo fiel das mensagens de Jesus, né? Então, se hoje Jesus tivesse tido esse diálogo com Zebedeu, ele poderia falar de mais tantos outros que também, em nome do amor e da verdade, foram trucidados, sofreram o cálice, né? Todo o cálice de sofrimento. O reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. Jesus, mais uma vez, trazendo, né, falando assim, olha, vocês ainda não compreenderam, esse reino não é um reino material, não é um reino exterior, não é uma construção exterior, é uma construção no coração do homem. Não há um rei que vai ficar sentado no trono, não terão duas cadeiras ao seu lado para serem sentados por outros que mandarão junto com ele. Porque esse reino não é um reino do mundo material, é um reino espiritual, é um reino dos corações. E aqui é interessante isso aqui que Jesus coloca, olha o que ele fala: o trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento, o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina na sagrada certeza da vitória. Esse trechinho aqui, toda vez que eu leio, né, o trabalho árduo é o meu gozo. Eu lembro de vários exemplos de espíritos, né, abnegados no trabalho, né, do Evangelho de Jesus, que incansavelmente se entregam ao trabalho. E aí eu fiquei refletindo, né, nessa passagem que eu coloquei aqui, do livro Nosso Lar. Eu acho que exemplifica muito bem. Os espíritos, quanto mais elevado eles são, o trabalho no bem, né, para eles, representa o maior alimento dos seus espíritos, né? Quanto mais elevado o espírito é, mais trabalho ele tem. E olha que coisa curiosa, né? O Salomé, querendo que seus filhos, né, sentassem uma à direita e uma à esquerda, não tinha noção de que o trabalho árduo, né, na verdade, né, é que eleva, é o resultante da elevação dos espíritos. Nessa passagem que está aqui do Nosso Lar, olha que curioso. Aqui Lísias, né, falando com André Luiz, explicando para André Luiz a organização do Nosso Lar. O título do capítulo é Organização de Serviços. Como que os serviços se organizavam? E olha que interessante como ele coloca aqui. Ele apontava assim, ó, ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Olha isso, né?
O que hierarquicamente, né, estava acima de 3.000 era o que mais trabalhava, muito mais do que esses 3.000 reunidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando os conhecimentos. No momento de descanso, ele está falando isso aqui. Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Ou seja, no tempo que ele tem livre, ele vai nas esferas superiores renovar as suas energias, valorizando conhecimentos, ou seja, estudando, buscando conhecer mais ainda, em vez de descansar. Porém, ele faz questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne as horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Olha que similitude dessa afirmação aqui de Lísias, né, para André Luiz, do comportamento do espírito abnegado no trabalho, com o que Jesus colocou ali, né? A fala de Jesus, o trabalho árduo é o meu gozo. E aqui Lísias coloca, parece-me que a glória dele é o serviço perene. Aqui ele falando do governador do nosso lar. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos e, com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, todos os dias, às 18 horas, eles param para fazer uma prece coletiva em nosso lar. E é dessa pausa que ele está falando. Há 40 anos, com exceção desses momentos da prece coletiva, raramente o tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço, ou seja, ele coordena todos os círculos de serviço, alerta o tempo inteiro, amparando, auxiliando, coordenando, emanando vibrações. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Olha que interessante isso, né? Então, aqui dá para a gente perceber como que o trabalho, né, à medida que o espírito se eleva, como que o gozo dele, né, o que dá energia, o que alimenta o seu espírito é o trabalho. Como que a gente, às vezes, pensa erradamente, né? Quero descansar. Né? Na cultura popular, vai morrer, vai descansar, né? Vai para o céu para descansar, não vai não! Não vai não, tem muito trabalho pela frente. Vamos prosseguir. Graças a Deus. Graças a Deus. E quanto mais trabalha, mais quer trabalhar, né? E aí Zebedeu continua. Então, Senhor, exclamou Zebedeu, começando a compreender, né? Exclamou Zebedeu, o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam. Elias já proclamavam que o reino de Deus, né, que o Messias iria trazer, era um reino de paz, era um reino de fraternidade, era um reino de amor, mas também era um reino de trabalho. Jesus, com um sorriso de benignidade, acrescentou. Jesus ficou feliz, que ele estava conseguindo entender, né? É bom quando a gente explica alguma coisa para alguém, a gente percebe que a pessoa compreende, né? Que primeiro se coloca na posição de querer entender. Isso para a gente já é uma glória, né? E quando entende, então, é maravilhoso. Imagina a graça de Jesus percebendo isso. Aqui também, Jesus traz nessa fala, deixa eu ver que horas estão para não me perder muito, que vocês têm que falar, ainda está pastilando. Aqui Jesus também traz uma colocação muito legal, muito profunda. A paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino, né? Então, o que pertence ao meu reino? A paz de consciência pura e a resignação suprema à sua vontade. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosa, ou seja, não consegue compreender a paz do Cristo. Uma paz que é a ociosidade do espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. Questões que ainda não conseguimos compreender, por isso que a gente está aqui estudando.
trago comigo, a gente vai aprofundar isso no próximo quadro que eu preparei, tá? Isso aqui é muito, muito interessante. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, e não descansarei enquanto não tocarmos o ponto da vitória. Jesus sabe que a gente vai alcançar. Os planetas que Jesus passou durante a sua evolução são poeiras celestes. Então, ele sabe de toda a nossa trajetória, sabe que estamos percorrendo um longo caminho, mas tem a certeza de que a gente vai chegar lá, porque ele já viu isso na prática da sua vivência. E ele, mais do que tudo, ele confia em Deus, né? Não descansarei. Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel. Não me importa. Agora eu sei que a minha missão é dura. Eu sei que meu cálice é difícil, é de sofrimento, é de martírio, de perseguição, mas eu sei que a vitória chegará, que são os esforços ingentes que a obra reclama. Vamos começar aqui, vamos começar a... Peguei esses dois trechos para a gente... Tem umas motos que passam, pedi desculpa para vocês desse barulho de moto que está passando aqui. Eu estou bem aqui perto da rua. A paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino. Mas essa não é a paz que os homens compreendem, né? A paz dos homens é uma paz que é a ociosidade de espírito. O que eu entendi dessa fala de Jesus, e vocês, se quiserem, completem também. Que essa paz é uma paz de quem nada faz, nem para si, nem para o outro. Ele se compraz em simplesmente não errar do ponto de vista da contrariedade das leis, ou da lei do homem, ou da lei de Deus, né? Cumpre as suas obrigações básicas da vida. E para ele isso basta, né? Então se diz em paz, ó, não agrido ninguém, não faço mal para ninguém, cumpro as minhas obrigações, pago os meus impostos, então eu estou em paz. Mas não é essa paz do Cristo, né? A paz, mas não se põe, errei ali, coloquei põe, em movimento para a mudança íntima ou para o amparo dos necessitados, porque a verdadeira paz não é só a paz de você não fazer o mal, mas é a paz de saber que você está trabalhando em função do bem, né? Saber que você está trabalhando em função do próprio tanto quanto você possa. Essa é a verdadeira paz de espírito que Jesus coloca para a gente. Não é uma paz ociosa do espírito que não se movimenta. É a paz daquele que se coloca no trabalho. E de uma resignação que é vício do sentimento. Que resignação é essa, né? Que é vício do sentimento. Não está resignado ativamente aos desígnios de Deus, mas permanece estático diante das ocorrências que o convocam à mudança de comportamento, né? Deus quer que eu passe por isso, né? Deus está querendo que eu passe por isso, mas Deus não está querendo que a gente passe por isso. A gente está passando por isso por conta das nossas escolhas. Então, você tem que ser resignado com consciência de que você está passando por isso por escolha. Mas você precisa ter uma resignação ativa, que é o quê? Se colocar num movimento de transformação. Aceitar que aquilo ali que você está passando é por conta da sua escolha, mas entender que você precisa se movimentar com relação a si próprio e também com relação ao outro, né? O outro está passando por isso porque alguma coisa ele fez. Se esse irmão está morando na rua, é porque ele deve ter despejado muita gente para a rua na vida passada. Então, deixa ele aí resignado, né? Deixa ele se resignar. E eu estou aqui resignada com ele. Isso não é resignação, isso é vício do sentimento. E como se, aqui voltando para o texto aqui do Humberto de Campos, e como se quisesse pormenorizar os esclarecimentos, prosseguiu. Há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no seu coração, transpondo em desespero e com a noite na consciência, né, os umbrais da eternidade. A noite na consciência é o quê? Aquele peso
o peso negro da sua própria consciência te julgando. Há lutadores, né, porém, que morrem na batalha de todos os momentos, muitas vezes vencido e humilhado, guardando, porém, completa serenidade de espírito, porque em todo bom combate repousaram o pensamento no seio amoroso de Deus, né? Ou seja, enfrentaram os seus combates, enfrentaram as suas lutas, resignados, mas combatendo, né? Mas trabalhando. Outros há que aplaudem o mal numa falsa atitude de tolerância para lhes sofrer amanhã os efeitos destruidores, né? É aquela, eu consigo entender, né, se há outros que aplaudem o mal numa falsa atitude de tolerância, aquela frase, né? Que muitos falam, né? Bandido bom é bandido morto, né? Então, assim, aplaudem o mal, né? Que é o quê? Que é o julgamento, a condenação e o sacrifício daquele que erra numa falsa atitude de tolerância. Mas depois vão sofrer as próprias consequências dessa falsa atitude de tolerância, né? Porque o que a gente ajuda a se manter, o comportamento que a gente ajuda a manter na sociedade, a gente também vai ser vítima dele. Os verdadeiros discípulos das verdades do céu, isso aqui também, sobretudo no momento que a gente passa, né? Essa colocação de Jesus é tão atual, né? Tão atual, que eu também tirei ela para a gente fazer a nossa reflexão. Os verdadeiros discípulos das verdades do céu, esses não aprovam o erro, mas também não exterminam os que o sustentam. Né? A gente não está conivente com o erro, mas isso não quer dizer que a gente vai querer a morte do que erra, que a gente vai querer o mal do que erra, que a gente vai querer que aquele que erra seja julgado, né? De uma forma que a gente acha que é um julgamento justo. Nós temos dois tipos de vibrações, né? No nosso planeta, podemos assim dizer, a vibração do bem e a vibração do mal, né? A vibração do bem, a gente pode colocar vários tipos de pensamento, comportamento, sentimento, solidariedade, amor, empatia, perdão, acolhimento, paz. Essa é a vibração do bem. E a gente pode também colocar vários sentimentos, pensamentos, vibrações que a gente pode colocar como seria a vibração do lado mal, né? A raiva, a vingança, o inconformismo, o ódio. Quando a gente se coloca, se entende do lado da vibração do bem, não, eu sou do bem, eu quero a paz, mas eu tenho ódio de quem está errando. Eu tenho raiva daquele governante que está fazendo todo mundo sofrer. Eu quero que ele sofra também. Vamos pensar, se a gente está com esse sentimento de vingança, de inconformismo, de ódio, a gente está do lado do bem? A gente está vibrando a vibração do bem? Não, a gente está vibrando a vibração do mal, a gente está junto com eles. Estamos todos ali, ó, no mesmo saco. É tudo farinha do mesmo saco, vibrando raiva, vibrando ódio, vibrando tudo que a vibração do mal tem. E a gente se coloca como do bem, mas não. O bem, a vibração do bem, é a vibração do bem o tempo inteiro, até com quem erra. Trabalham pelo bem porque sabem que Deus também está trabalhando. Essa aqui é a última parte da nossa leitura de hoje. O Pai não tolera o mal e o combate. Ele não tolera o mal, mas ele também não tolera o combate, né? É como se nós tivéssemos dois filhos brigando naquele momento. Um filho está com a razão, o outro não está. Mas mesmo tendo um filho com a razão, ainda assim a gente não quer que nossos filhos briguem, porque brigar não é do bem. Brigar não é de Deus, né? Contenda não é o que Deus quer. Deus quer que a gente se mantenha no bem, quem é do bem. E quem é do mal tem que ser acolhido, para que venha também para o lado do bem, sem contenda. Porque é exemplificando o bem que a gente vai conseguir vibrar, né? Elevar a nossa vibração do nosso planeta. O Pai não tolera o mal e o combate, por muito amar a seus filhos. Vê, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Ou seja, quem é bom e quem é ruim.
O nosso trabalho tem que ser por todos, não é só por quem é bom, tem que ser por quem é ruim também, que a gente precisa conquistar esses corações. Vou passar aqui, que a gente já... Vou deixar essa parte para outra, e acho que a gente já consegue aqui fazer a primeira reflexão. Vamos lá. E agora todo mundo de microfone aberto, tá? Para participar. Preparei aqui uma perguntinha para nossa reflexão. Tem poucos hoje, se todo mundo puder falar um pouquinho. Jesus, lá no início, né, no diálogo com Salomé, ela pergunta para Salomé, né? Jesus coloca para Salomé que para estar ao lado dele, os filhos deveriam estar prontos para beber do seu cálice. Trazendo isso para os nossos dias de hoje, olhando para a gente. Hoje, para caminharmos ao lado do Cristo, ainda precisamos beber do seu cálice? O que vocês acham? Com certeza. Deixa eu ver aqui. De que forma seria, Cris? Que hoje a gente beberia desse cálice? Com certeza, a gente está aqui para aprender isso, a gente tem que mudar os nossos comportamentos, a gente beber do cálice de Jesus, a gente está aqui, uma das grandes coisas, a gente tem que mudar o nosso comportamento, porque enquanto a gente mantiver o mesmo comportamento de egoísmo, de orgulho, de só vibrando abaixo, a gente nunca vai beber do cálice dele. Nunca. E como é que a gente faz isso? A gente, no conhecimento, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, não é só isso, é uma maneira, porque você vai adquirir conhecimento para entender o que significa beber do seu cálice. Mas mais importante do que isso é vivenciar, essa palavra para mim é vivenciar a palavra do mestre. Quando você vivenciar a palavra do mestre, você está bebendo do cálice dele. Essa é a minha interpretação, tá? Tá ótimo. Não sei se... Você colocou o cálice, porque de fato, né? Em todo o Antigo Testamento, o cálice, né, ele tem uma simbologia de coisas boas, mas também tem uma simbologia de coisas ruins. Você trouxe um aspecto da simbologia de coisas boas, né? Como se beber ali, confraternizar com Cristo, seria caminhar e vivenciar os seus ensinamentos. Tá perfeito. Exatamente. Lu, você quer falar? Eu quero. Fale. Eu acho que a Cris está foi tão certeira nisso, né? Porque não é só o sofrimento que a gente vê hoje no mundo, que é esse cálice, né? A gente vê as pessoas que lutam por um mundo melhor serem, digamos, perseguidas, destruídas, e seja mais as coisas que acontecem. Mas acho que essa luta mesmo é dentro de nós, né? Porque a gente não consegue mudar os outros, assim, claro, tem formas de mudar com o nosso exemplo, etc. Mas, por exemplo, quando Jesus fala lá com a mãe dos meninos, né, com a Salomé, é claro que ele fala de uma forma que ela possa ter uma compreensão, né? Até porque ela não sabia das escrituras naquela época, as mulheres não sabiam das escrituras, como ele conversa com o pai dos meninos de outra forma, porque ali os homens podiam estudar as escrituras, etc. Mas, assim, na época deles, o cálice foi muito amargo, não só pelas coisas que eles passaram, né, de serem apedrejados, de serem presos, de serem torturados, de terem que fugir de um lugar para outro, terem que se esconder, mas também da luta que eles traçam dentro deles, né? Porque eles também, a gente vai ver, de acordo com esses capítulos que a gente ainda vai estudar, que cada um deles teve também que beber o seu cálice para se preparar para o reino, digamos. Acho que é assim que eu consigo falar. Todos tiveram seu cálicezinho. Alguém mais quer falar? Marquinhos quer falar? O que eu lembro assim é, primeiro, na parte prática, que, na verdade, isso aí são uma série de dicas para a gente passar nesse Enem da prova de regeneração, né? Então, tem várias dicas.
E uma delas, né, que é importante, é que se a gente não tiver em sintonia com Deus, com as leis de Deus, a gente nunca vai ter paz. E a sintonia com a lei de Deus é o bem, né? Não tem essa, né? E aí me veio também na cabeça uma coisa que para o nosso tempo, né, que a gente na verdade não tem mais muito tempo, é que no tempo que viria o Consolador, ele iria relembrar o que a gente já sabia. Então a gente já está numa relembrança. Então não tem mais, a gente não pode se dar mais muito ao luxo de ficar, não, eu tenho essa teoria e agora eu vou ver o que eu vou fazer, né? E eu escutei há pouco tempo, né, uma coisa assim que eu achei relevante, que foi o seguinte: a gente está numa pandemia que é uma coisa que nos vai ensinar como viver no mundo de regeneração. No mundo de regeneração, eu preciso pensar no coletivo primeiro. Então, todo esse preparo que a gente vive é para a gente aprender que a gente tem que pensar no coletivo, não pode tomar ação, não posso sair na rua e não esquecer que alguém pode sofrer com essas consequências. Então, todo esse processo que Jesus fala, né, que ele traz para a gente, é o pensamento do coletivo, né? Porque Deus, o que ele faz? Chove em cima de todo mundo, né? Ama o pobre, o rico, o que está de acordo com a lei de Deus e com aquele que também não está de acordo com a lei de Deus. E, na verdade, todos nós já temos essa informação intelectual, né? Mas agora não dá mais para ficar esperando, falar, não, daqui a pouco eu vou fazer, tomara que eu escute isso também, né? Eu vou fazer, não, tem que pegar na charrua e fazer, porque o planeta de regeneração é um planeta onde nós estamos ativos na coletividade, né? E você vê que o tempo todo é a coletividade, né? E eu lembrei também que dessa coisa do Jesus carinhoso, né? Que isso, a mesmo carinho que ele focava nos discípulos homens, ele focava nas mulheres também, né? Então, principalmente a que era carinhosa com ele, cuidava das coisas dele, que era Maria de Magdala. Então, eles ficavam loucos, que era uma quebra de paradigma miserável, né? Ele falava com carinho com a mulher, né? Ele, do mesmo jeito que a gente ouviu ele descrevendo aí, que ele colocava a mão no ombro, ele colocava a mão no ombro da mulher e vinha junto, conversando com os dois discípulos. Eu tenho uma passagem linda que eu vi uma vez, ele conversando com a Pedro de um lado e a Madalena do outro, né? Um dos dois, um do braço e outro no outro. E ele explicando para Pedro, para ele se acalmar, né? Então a gente tem que... Comportamento total de amorosidade, né? E a gente está nesse processo que não dá mais para ficar a gente enrolando muito, não. Né? A gente tem que preparar, mesmo que se a gente não aguentar e tiver que sair para um outro planeta, que a gente sai pelo menos com um pouquinho de consciência. Um pouquinho de dignidade. Ó, Aninha chegou. Boa noite, Aninha. Oi, boa noite. Eu estava num outro estudo aí, cheguei agora. Ricardo, você quer falar alguma coisa? Roberta, Jéssica, vocês querem falar alguma coisa sobre essa perguntinha aqui? Vocês viram que as respostas foram lindas, todas diferentes, mas todas coerentes, se completando. A minha, vocês vão ver também que teve um pouco de diferença, mas está tudo dentro do contexto. Tudo que vocês falaram, para mim, está totalmente de acordo com esse ensinamento desse trecho. Vocês querem falar ou eu posso falar? Eu quero falar. Quer mesmo falar, chegando Ana? agora, eu quero. Então vai, pode falar. Eu quero pegar o gancho do tempo do Marquinho. Não podemos perder tempo. Vocês viram o vídeo que a Carla colocou do Mildinho, do Sozinho? Do Escolhas? Do Escolhas? Eu vi até um pedacinho, não consegui ver todo. Quem não viu, veja que acho que está valendo a pena, né? O que acontece naquele vídeo? O tempo. O mentor insistiu, né? Batalhou pelo protagonista, não lembro o nome agora, para que ele conhecesse. Isso é uma conversa que a gente teve, marcou, para que ele conhecesse a pessoa, né? A amada da vida dele, né? A esposa, porque ela teria pouco tempo de vida para eles estarem juntos. E foi ela que mostrou
né, os trabalhos da caridade para ele. Então, a gente não sabe quanto tempo a gente tem, né? E por que a gente vai perder mais tempo do que a gente já perdeu nesses 2 milênios aí? É, verdade. Então, é isso. A gente não sabe quanto tempo a gente tem nessa vida, mas a gente já Nessa sabe vida. que a espiritualidade está falando para a gente que o tempo dessa era já está chegando ao fim. Pois é, e não podemos, né? Não podemos. Aninha, você falou dos 2.000 anos, 2.000 anos que a gente sabe, né? Fora o que a Isso, gente É, eu não Ó, contei Moisés, são não. 4.000 anos antes do Cristo, 2.000 anos depois do Cristo. Pois é, porque eu Nós estava lá estamos numa... no 7º ano, que é o último dia da criação. Esse é um Eu estudo estava lá no... muito legal também. Para quem não veio migrado. Isso, para quem não havia migrado, que aí você põe mais uns milênios aí. Que somos maioria. Nem vou falar nada. Ó, deixa eu colocar a minha resposta aqui, ó. Essa é a minha, tá? Nós não bebemos mais do cálice que Jesus ou os antigos profetas beberam, nem mesmo o cálice de sofrimento que beberam os primeiros cristãos. Deixa eu tirar aqui. Mas caminhar dentro das verdades do Evangelho, sobretudo enfrentando as verdades da lei de causa e efeito, exige de nós o confronto com as nossas imperfeições. Então, o nosso verdadeiro cálice, né, na atualidade, são nossos sofrimentos e provas, são construções de nossa própria inferioridade espiritual. Muitos ainda não estão preparados para este cálice e afastam-se das verdades do Evangelho de Jesus. Quantos, né? Não querem nem saber. Estão vivendo aí, eu quero saber de viver. A vida é curta e a gente está aqui para viver a vida. Mas nosso grupinho está aqui estudando o Evangelho, né? Graças a Deus. A Roberta disse que concordava com o que todos nós dissemos. E cada um disse um tanto, e bate muito realmente com a sua resposta, né? Muito, exatamente. Você, cada um falou um pouquinho que está tudo aqui dentro. E como uma última reflexãozinha para a gente terminar, né? Que a gente já até passou do nosso horário. Essa passagem que a gente leu, né? Eu coloquei ela aqui modificada, mas a ideia é a mesma, para a gente poder fazer essa reflexão. Há homens poderosos que morrem sem paz, e homens que morrem vencidos e humilhados, mas guardam completa serenidade de espírito, ou seja, a verdadeira paz. O que vocês entendem, né, dessa mensagem? O que vocês entendem que está por trás dessa mensagem que Humberto de Campos trouxe para a gente na fala de Jesus? Mesma coisa que a anterior, não tem fala errada, viu? Tudo que vocês falam está certo. É a reflexão de cada um. Isso o Cristo disse há tanto tempo, mas é só olhar a nossa volta e a gente vai ver isso acontecer nos dias atuais. Sempre, né? Sempre é. A gente não mudou muito, não, né? A gente ainda tem muita coisa para lutar, mas a gente até mesmo a gente mesa... É um caminho sem volta. Não, acho que quando a gente trabalha até mesmo conversando com desencarnados, né, no caso em mesa, essas coisas assim, a gente vê tanto isso, gente. A gente vê tanto o homem que foi tudo e que agora não tem paz, e aquele que morreu ali na rua e que tem outra vibração, é muito igual, até para a gente mesmo, né? Porque a gente tem muito orgulho, a gente tem que lutar muito contra isso, porque é uma coisa ainda muito arraigada, né? Mas a paz realmente, a paz não é uma conquista fácil no mundo que a gente vive, nem no nosso mundo interior, é uma coisa que você realmente tem que travar uma luta, uma guerra para conquistar a paz. É verdade, é assim. Vindo de você, Lu.
O que, querido? Eu tenho instinto assassino, você não tem ideia. Mas alguém Para quer defender falar? a cria, né? Oh, Quando a gente fala de morte, né, muitas vezes a gente faz a ponte materialista, né, que é a morte do corpo físico. Mas essa situação de morte é todas as vezes que a gente se distancia das leis de Deus, né? Todas as vezes que eu estou, né, me achando, né, e me achando melhor que o outro, que eu tenho toda a razão, eu tô sendo um homem me julgando um homem poderoso e que acabo vencido, né? Porque não, quando a gente se enfrenta, não tem vencedor, né? E aquilo ali sempre vai trazer um resultado, um desgaste muito grande, né? Então, esses dizeres do Evangelho, quando se referem à morte, né? Não pensem só na morte física, mas a morte de um estado de espírito. Muito bom. É a parábola do filho pródigo, né? Ele estava morto e reviveu, né? é verdade. Bom, vou colocar aqui. Tudo que vocês falam é maravilhoso. Eu queria anotar, mas depois está gravado. Eu vou anotar para colocar no próximo estudo desse mesmo estudo. Está tocando aqui no celular. O que eu coloquei, né? O que para o meu coração, que é o que eu falo, tá? Todas as passagens tocam os nossos corações. Cada coração é tocado de uma forma. Então, por isso que eu falo, não tem fala errada, toda fala é certa. Mas o que tocou o meu coração nessa passagem? Que mais uma vez Jesus vem nos mostrar que a serenidade do espírito, a paz suprema, mesmo diante das adversidades, são construções internas do espírito imortal e não vindas de fontes exteriores e materiais. Ou seja, não é o poder, não são os bens materiais que traz felicidade ou que traz paz ao coração. Porque isso, a paz do espírito, é uma construção interna. É esse reino que Deus veio trazer para a gente, uma edificação no coração dos homens. E que os discípulos, a gente está percebendo por esse início do estudo, né, do livro, que no início todos eles achavam que isso era uma construção externa. E ainda hoje a gente acha isso. A gente acha que a nossa paz vai ser construída quando o outro deixar de ser um ditador, quando o outro deixar de ser um governante ruim, quando o meu vizinho deixar de fazer o mal, quando os outros deixarem de agir errado. Mas quando a gente vai encontrar a verdadeira paz dentro da gente, quando a gente conseguir fazer com que nada disso vibre e altere a nossa vibração. Quando mesmo diante disso tudo a gente vibra na vibração de paz. Então essa é uma construção do nosso espírito dentro da gente e não do outro. O outro nunca vai trazer paz para a gente enquanto a gente estiver num planeta de provas e expiações, que tem os seus ciclos já definidos, né? O Haroldo tem um estudo de Isaías, que eu assisti esses dias, que ele fala isso muito bem. Às vezes a gente não consegue entender os ciclos, né? Mas nós passamos por ciclos definidos, né? Vem a dor, vem a tirania, vem o sofrimento, vem tudo que faz a gente pensar. E depois, né, para a gente não só sofrer o salavanco, vem os períodos de paz. Como a Pax Romana que a gente viu lá em Augusto, né? Que o povo atribuiu a obra de um homem, não era obra de um homem. Era a paz que Deus estava trazendo para o planeta, para que o povo começasse a poder perceber a mensagem do Cristo. Então, essa paz não vai ser construção à força, vai ser construção no coração de cada um. Então, meus amores, acho que hoje a gente pode parar por aqui. Essa paz é um movimento. Essa paz, ela é uma construção de movimento, de ação, sabe? Não é um movimento esperando, é um movimento agindo. Agindo na gente. Porque a gente agindo não consegue agir no outro. Agindo na coletividade. Não tem como você só agir só em você. É impossível você ficar isolado do que você vê. Mas como que a gente age para mudar o outro? Fazendo o que a gente já está fazendo e mais.
Mas o mais seria o quê? Para mudar o coração e o comportamento do outro. A gente não vai lá até o outro? A gente não vai até o outro, ajuda o outro? Sim, então, mas a gente vai até o outro e ajuda num movimento de paz, de acolhimento, claro, de envolvimento, de isso, amor. Isso. Não é Então, esperando, é agindo. Na sim, paz, agindo claro. no bem. Eu falo assim com muita energia, assim, né? Mas eu não vou jogar pedra em ninguém, não. Já joguei, agora não quero mais, não. Aqui ninguém joga pedra em ninguém. Aqui a gente está tentando caminhar ali com Cristo. Bom, vou tirar o compartilhamento aqui. As outras reflexões ficam... Ó, a Roberta colocou aqui agora, eu concordo com tudo que foi dito. Que bom, Beta, que você concorda. Então você está no lugar certo. Tô brincando, pode discordar também, viu? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Nosso estudozinho de carnaval foi ótimo. Eu acho uma coisa que eu queria falar, é uma coisa que sempre me tocou, foi essa parte da ociosidade, né? Eu nunca achei correto quando a pessoa, como você fala, a pessoa vai se aposentar, está doida para se aposentar para não fazer mais nada. Eu acho que a ociosidade ela atrapalha muito, tanto fisicamente, emocionalmente você. Eu acho que você tem sempre que estar fazendo alguma coisa de útil, né? Ah, não, que eu vou parar de trabalhar, que eu vou ficar só aí, só viajando, mas vem cá, você vai ficar a vida toda da aposentadoria viajando, e isso vai chegar numa hora também que, pelo amor de Deus, vai até enjoar, será que só faz isso? Então, eu acho que eu não concordo muito com isso. E quando na ociosidade espiritual que estava falando, eu acho isso muito interessante, porque eu peço muito isso quando eu durmo, pelo amor de Deus. Quando eu estiver dormindo, faça com que eu faça alguma coisa de bom na espiritualidade, me coloque em qualquer lugar. Eu quero ser útil, porque eu acho que você sendo útil, não importa em quê. Eu me lembro que quando o André Luiz estava no nosso lar, ele já queria agir como médico, né? Ele queria ser útil. Eu até entendi, não, eu quero trabalhar, não aguento mais, eu quero trabalhar. Tudo bem, só que você, no momento, não vai trabalhar como médico, você vai fazer aquela limpeza dos miasmas, né, que acho que caíam ali. Ele ficou assim no início, né, mas depois ele compreendeu. Então, não importa o trabalho que você faça espiritual, ou até o trabalho do bem que você esteja fazendo numa casa espírita, em qualquer lugar que você vá, não importa. O que importa é assim, eu posso ser útil em quê aqui? Né? Você pode ser útil aqui, então é isso que eu quero fazer. Então, eu acho que você faz bem ao seu corpo e ao seu espírito quando você faz alguma coisa de útil, sempre útil, não importa o quê. Né? Não, porque eu só quero trabalhar nisso, porque eu acho que só nisso. Eu acho isso, essa parte da sociedade eu achei muito interessante. Ai, Roberta, essa foi ótima. E quando eu também peço, né? Eu sempre me ligo nesse negócio, daí eu falo assim, olha, eu limpo um banheiro que é uma beleza. Porque eu não sei se eu sirvo para muita coisa, mas eu limpo um banheiro que, nossa senhora, espetacular. E com brinco. Engraçado vocês falarem de Nosso Lar, eu estou relendo a obra do André Luiz, né? E estou começando pelo Nosso Lar. E tem uma passagem também que é interessante, não sei se quem viu o filme teve essa passagem no filme, que quando o André Luiz foi falar com o governador, esqueci o nome, do esclarecimento, né? Eles iam em dupla, né? Sempre, porque ele é muito atarefado, né? Então dava para atender um por vez, então tinha que ser em dupla. E a dupla dele foi uma senhora que já estava desencarnada em Nosso Lar, ó, e querendo um monte de exigência. Aí o governador falou assim para ela, coordenador, eu acho, né? Falou assim para ela, mas você já trabalhou? Porque precisa de bônus horas, né? Você já trabalhou? Não consegui. Mas me botaram para trabalhar lá no setor não sei do que, aquele pessoal de lá, não consegui lidar com eles não, gente difícil. E me botaram lá no setor de regeneração, meu Deus, quanto sofrimento, não consigo lidar com aquilo não. E me colocaram não sei aonde, não, olha,
nada servia para ela. Ela queria os benefícios sem se pôr no trabalho. Essa a gente já sabe que não seremos nós, né? Todo mundo aqui é de botar a mão no trabalho. Com certeza. Alguém quer falar mais alguma coisa? Beta, Ricardo, Jéssica, Marquinhos, ou a gente pode fazer a nossa prece? Podemos? Roberta, tira a máscara e fala alguma coisa, Roberta. Roberta, fala um boa noite, fala um muito obrigado por estar aqui. Vou botar você para fazer a nossa prece, hein? Fala, rezar um Pai Nosso para gente. Você faz o Pai Nosso para gente? Hein, Beta? Tirou. Então, foi muito bonito. Que, Ricardo? Foi muito bonito. Que bom, obrigada. Você gostou? Adorei também estar aqui com vocês. Então, vamos terminar hoje com o Pai Nosso? Hoje eu estou com o Pai Nosso no coração. Vamos? E a gente podia abrir os microfones e todo mundo fazer junto o Pai Nosso. Para a gente vibrar todo mundo junto. Vamos embora? Bora. Então vamos, todo mundo junto. Jéssica, você também. Vamos fazer o Pai Nosso com a gente. Eu vou puxar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livra-nos do mal, que assim seja. Sim seja. Graças à la vida. O microfone do meu fone não está funcionando. Então tá. Boa noite, Madi. Boa noite, amores. Até terça-feira que vem, para a gente continuar esse capítulo, que não acabou o capítulo não, viu? O capítulo tem mais coisa. Zebedeu. A família Zebedeu. Beijo. Fiquem com Deus, tá? Roberta, Marquinhos. Tchau. Um beijo, gente. Beijo. Um beijo para todos. Beijo, Tá? Jéssica.